Olá, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit e quero aproveitar a oportunidade para agradecer novamente aos que já se inscreveram, aos comentários que eu recebi tanto aqui no canal como lá no YouTube. Obrigado pelo carinho de vocês. E para você que ainda não conhece o canal, eu te convido a conhecer e fique à vontade, tá? Para vocês escreverem sugestões, críticas construtivas, o que vocês acharem melhor. A nossa aulinha de hoje, para mim, é muito especial. Por quê? Eu sou fã daquele comercial que aparece aqueles bichinhos da Parmalat. Então, me inspirei neles e fiz a minha versão dos bichinhos, só que eu quis fazer não os bichinhos, mas igual tá no comercial mesmo. A carinha vestida, a carinha do bebê vestida de bichinho. E eu achei muito fofo. E é uma peça simples, rápida de fazer. Eu vou utilizar o molde do mini pet. Então eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma e que você realmente goste, tá? Eu vou ajeitar a câmera para mostrar para vocês os modelinhos e cada vídeo eu vou fazer um modelo, tá? Para não ficar muito longo a aula. Eu vou ajeitar a câmera aqui para eu mostrar para vocês os bichinhos e o que nós vamos utilizar para fazê-los, tá? Ó, esse é o leão. Gente, é muito fofo. Esse foi o meu cachorrinho com a orelhinha abaixadinha. O rinoceronte. O ursinho panda. E a porquinha rosa. Que aqui no caso, eu fiz até a carinha da porquinha em cima, ó. Eles ficam aproximadamente com 6 centímetros de altura depois de seco, tá? Todos feitos da mesma forma no molde do mini pet. Então hoje nós vamos começar a fazer o ursinho. Deixa eu guardar eles aqui. Aqui eu quis imitar o ursinho panda. Hoje eu vou fazer no tom de marrom, tá? Marrom claro e marrom escuro. Aí vocês fazem na cor que vocês preferirem. Vamos lá que eu vou passar o material, a lista de materiais que nós vamos usar. Essa lista é para todos os bichinhos, tá? Nós vamos usar o molde do mini pet. Hoje eu vou usar as duas partes. Vou usar o cortador redondo número 40 para fazer a touquinha. Um rolinho para abrir a massa. Uma caneta permanente preta. A minha, no caso aqui, é de 2 milímetros, mas você pode usar de 1 também, que os cílios ficam mais fininho. Um pincel modelador, vou usar esta ponta aqui. Caso você não tenha, pode usar um boleador pequeno, tá? Não tem problema. A nossa estequinha de faca, que eu gosto muito desta. Marcador de boca. Aquele boleador pequenininho nosso com a ponta fina. Um palito de dente. E as massas. Cor pele. Aqui no caso eu vou fazer em 2 tons de marrom. Vou usar o marrom claro e o marrom escuro para dar os detalhezinhos, tá? Vamos começar a nossa pecinha então. Vamos começar pela cabeça. Para ir já dando uma secadinha para depois, na hora da gente colocar a touquinha, não deformar. Aqui, vou usar esta parte e tirar a cabecinha. Eu não quero essa cabeça rente, eu vou deixá-la ovalada, tá? Então, para isso, eu peguei 10 gramas de massa pele. Vou sovar essas 10 gramas. Sovo. Faço uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer uma leve coxinha, ó. E vou encaixar aqui no meu molde. Encaixei e vou dando o formato do molde. Ó. Só vou ajeitando. Reparem que ela não ficou rente à forma, ó. Ela ficou gordinha em cima. Vou desenformar. Ó, saiu assim. Saiu com essas marcações, tá vendo? Vou pegar o meu pincel modelador e vou retirar essas marquinhas. Ó. Retirei. Não me preocupe em deixar muito liso, porque nós vamos colocar a touquinha, tá? Vou pegar o pescocinho aqui, que reparem que ela tem um pouquinho de pescoço. E vou apertando para esticar
Ó, esse pescocinho. Vou apertando e vou ajeitando, tomando cuidado para não amassar a cabeça. Ficou assim. Vou pegar uma tesourinha de ponta fina e vou cortar um pedacinho desse pescoço. Só que eu não vou cortar rente aqui, que eu quero um pouquinho de pescoço, ó. Eu vou deixar mais ou menos um meio centímetro no pescoço, ó. Tirei um pedaço e ainda ficou um pedacinho aqui. Ajeito. Vamos pegar o nosso marcador de boca e vou marcar essa boquinha. Ó, marquei. Vou pegar aquele boleador pequenininho com a pontinha fina, vou fazer um detalhezinho no cantinho da boca. Ó. Vou pegar essa mesma esteca, o boleador pequenininho, vou fazer esse movimento, eu vou afundar e puxar pra baixo. Só vou fazer virada pra mim e já mostro pra vocês. Ó, ficou assim. Lembrando, eu afundei e puxei pra baixo. Ficou assim. Desse pedacinho dessa massa, nós vamos tirar um pedacinho pequeno pra fazer o nariz. Nesses bebezinhos eu não tô colocando a orelha, porque depois eu coloco as orelhas imitando do bichinho, tá? Vou pegar a minha colinha branca de biscuit, vou colocar bem pouquinho aqui, ó, um pingozinho mesmo. E vou colar o meu nariz. Ó, ficou assim. Vou pegar um palitinho de dente, vou colocar aqui, ó, e vou reservar. Reservei. Vamos agora pro corpinho do nosso bichinho. Aqui, no caso, eu tô usando a massa marrom claro. Aqui tem 13 gramas de massa, tá? Peguei essas 13 gramas, vou sovar. Sovei. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Ó. Lembrando que essa coxinha na parte de cima não pode ficar muito fina, tá? Ó, ficou assim. Vou colocá-la sobre a minha bancada e vou dar uma leve apertada, só pra achatar embaixo pra ela poder ficar em pé. Ó. Se eu não fosse colocar um peitoral aqui de outra cor, eu pegaria a minha esteca e fazeria as marcações laterais, como eu sempre faço nos corpinhos. Mas aqui, no caso, eu vou colocar um peitoralzinho, tá? Vamos colocar aqui de lado. Antes da gente colocar, vamos pegar o nosso palito de dente já. Vou parti-lo ao meio. E vou colocar aqui no corpinho. Ó. Coloquei. Vamos reservar. Vamos fazer já o peitoral. Pro peitoral, eu vou usar, no caso aqui, a cor marrom escuro. Aqui tem 2 gramas de massa, tá? Vou sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer um rolinho. Ó. Esse rolinho deve ter uns 2 centímetros mais ou menos, ó. E vou, com essa palma da mão aqui, achatar esse rolinho. Ó, ficou assim. E com os dedos mesmo, eu vou abrindo esse rolinho. Só não abro muito, pra ela ficar ovalada. Ó, ficou assim. Vou pegar a nossa colinha. Vou passar aqui no peitoral. Vou pegar o nosso corpinho. Vou escolher o que vai ser a frente. E vou colar. Ó. Vou ajeitando. Colei. Ficou assim, ó. Vou pegar a nossa estequinha de faca, opcional, tá? E vou fazer umas marcações aqui. Ó, ficou assim. Vou pegar o nosso pincel modelador e vou fazer um furinho como se fosse um umbigo. Ficou assim. Lembrando que se você não tiver o pincel modelador, você pode usar
um boleador pequenininho que também dá, ó. É a mesma coisa. Vamos reservar e vamos fazer a perninha do nosso bichinho. Vamos usar essa parte do molde e vamos tirar 2 perninhas dessa aqui. Para isso, eu vou voltar a usar a massa marrom claro. Fiz 2 bolinhas. Cada bolinha tem 3 gramas de massa, tá? Lembrando que eu já deixei tudo pesadinho para adiantar a nossa aulinha, tá? Vou sovar essa massa, fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu faço um rolinho. E vou encaixar aqui no meu molde. Ó. Tirei. Vamos tirar a outra. Sovei. Fiz uma bolinha, um rolinho e encaixo na minha forminha. Saiu assim. Ó. De um lado ficou achatadinho, reto, e do outro lado gordinho. O que eu vou fazer agora? Nós vamos esticar essa perninha, tá? Parte reta para baixo, gordinha para cima. Nessa parte menor, eu vou pegar, segurá-la levemente dos lados e levemente eu vou dar uma puxadinha. Ela ficou maior. Ó, a diferença de uma para outra. Vamos fazer a mesma coisa com essa aqui. Parte reta para baixo, gordinha para cima, eu vou segurar na parte mais fina, ó. E vou dar uma leve puxada. Não puxo com força, senão rasga, tá? Agora, nós vamos formar o pezinho. Vou colocar na minha bancada a parte baixa, a parte reta para baixo, a gordinha para cima. Vou pegar o meu dedo indicador, segurar na pontinha e levantar esta perninha. Ó. Formou o pezinho. Aí eu só vou ajeitando, ó. Vou ajeitando, ficou o pezinho. Aqui no caso, esse aqui do panda, eu fiz um detalhezinho no pé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um boleador pequeno, um pouquinho maior do que aquele que nós usamos para fazer a boquinha. E vou vir aqui na solinha do pé e vou abrir um buraquinho, ó. Abri. Vou pegar a minha estequinha de faca. Vou fazer as minhas marcações de sempre. Ó. E do lado interno da coxinha, nós vamos pegar esse boleador aqui mediano e vou apertar aqui para encaixar o nosso corpo depois. Ó, lembrando que usei um boleador mediano e o menorzinho na sola do pé. Vamos fazer o mesmo procedimento no outro pezinho. A parte reta para baixo, gordinha para cima. Pego o meu dedo indicador, aperto e subo com a perninha. Formou o pé. Vou ajeitando o pezinho. Ajeitei. Vou pegar o boleador pequeno na sola do pé, vou fazer aquele buraquinho. Pego a nossa estequinha de faca, do lado externo da coxa, eu faço as minhas marcações habituais, ó. E com esse boleador mediano, eu vou fazer, ó, lado externo e lado interno. Aqui nós fizemos do lado interno, lado externo e lado interno. Então, aqui eu vou fazer do lado interno, que vai ser desse lado aqui, tá? Tomar cuidado para vocês não fazerem do mesmo lado. Ó, ficou assim. Deixa eu mostrar para vocês as 2 perninhas. Ó, ficou assim. Antes de nós colarmos as perninhas no corpinho, vamos já colocar o detalhezinho da sola do pé. Vou pegar minha massa marrom e vou fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho para encaixar nesses buraquinhos. Fiz uma. Vamos tirar a outra. Tirei a outra. Ó, 2 bolinhas do mesmo tamanho. E vou encaixar a minha massa marrom aqui dentro dessa solinha, ó. Ficou assim. O mesmo procedimento no outro. Peguei a bolinha marrom escuro e colei aqui, ó. Agora, vamos pegar a nossa colinha, vamos passar aqui, ó, nesse vãozinho onde nós colocamos o boleador mediano, nas 2.
Vou colocar elas viradas pra mim, depois eu viro pra vocês, tá? Nesta posição. Vou pegar o nosso corpinho e vou encaixar aqui. Ó. Aí, eu coloco a posição das perninhas da forma que eu achar melhor. Ó. Ficou assim, o nosso corpinho. Chegamos nessa etapa, gente, é extremamente importante que vocês deixem secar. Por quê? Para depois a cabeça não pesar e o corpo ficar tortinho, tá? Essa aqui vocês podem reparar, ó, ela ficou um pouquinho tombada pro lado, porque como eu tava fazendo testes para ver se ia dar certo, eu fui fazendo e fui montando. Então, quando vocês forem fazer a de vocês, façam essa parte e deixam secar, tá? Para depois dar continuidade para colar a cabeça. Vamos pegar o nosso pincel modelador e aqui atrás nós vamos fazer um furinho, só pra gente localizar onde vamos colocar o rabinho. Se vocês não quiserem, não tem necessidade, tá? Nos outros bichinhos eu faço esse orifício aqui justamente para colar o rabo. Vamos já colocar o rabinho nela. O rabinho dela eu também vou fazer com uma massa marrom claro. Vou usar uma bolinha de 1 grama, tá? Vou sovar essa bolinha de 1 grama. Vou fazer uma bolinha. Ó, fiz uma bolinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui nesse buraquinho onde eu fiz. E vou colar essa bolinha aqui. Ó. O nosso corpinho está pronto. Ó. Antes de eu colocar os braços, eu gosto já de colar a cabeça. Por quê? Para depois já fazer o movimento dos braços na cabeça. Tá? Então, vamos pegar a nossa cabecinha. Lembrando para fazer com essa parte já seca, tá? Eu tô fazendo aqui direto porque eu tô fazendo com vocês. Vou pegar a nossa cabeça, vou passar um pouquinho de cola aqui no pescoço e um pouquinho aqui no palito. E vou encaixar essa cabecinha aqui, ó. Ó. Encaixei. Ó. Vamos pegar agora a nossa forminha pet, esta aqui, e vamos tirar os 2 bracinhos, que vão ser esses aqui, tá? Para isso, eu vou usar aqui 2 bolinhas de massa marrom clara, cada bolinha tem 1,2 de grama, tá? Vou sovar esta massa, vou fazer uma bolinha e um rolinho fino. Isso tudo só para auxiliar na hora de colocar na forminha, tá, gente? Ó, coloquei na forminha. Já vou colocar outra. Sovei. Fiz a bolinha. Fiz um compridinho. E coloquei. Ó, ficou assim. Lembrando que cada mãozinha tem 1,2 de grama, tá? E vou retirar as minhas mãozinhas. Elas saíram assim. Vou pegar a nossa estequinha de faca. Vou reforçar aqui. Na palma da mão aqui, eu dou uma leve achatadinha, ó. E vou aqui marcar os 4 dedinhos. Deixa eu tentar fazer perto de vocês para vocês verem. Marquei 1. Marquei 2. Marquei 3. Deixa eu fazer pra mim, gente, eu já mostro pra vocês como é que ficou. Ó, ficou assim, com os 5 dedinhos. E vou fazer minha marcação normal. Mesmo procedimento com a outra. Essa parte aqui da palma da mão, eu vou dar uma leve achatada. Vou pegar minha estequinha de faca. Cortei 1, cortei 2, cortei 3. Formou os 4 dedinhos. E faço a minha marcação habitual. Ó. As mãozinhas estão prontas, tá? Vamos pegar o nosso
bebezinho. Ajeitar ele aqui. A nossa colinha branca. Vamos passar nos bracinhos, naquela parte chatinha. Ó. E vamos colar aqui no nosso bebê. Aí, o movimento das mãos, vocês dão da forma que vocês quiserem. Eu aqui, no caso, vou colocar as duas na bochecha. Aí, pra que eu fiz? Eu passei um pouquinho de cola em cada lado da bochecha. Vou pegar, deixa eu tentar fazer virada pra vocês, ó. A mão, colei. Vou pegar a outra, colei na bochecha. Ó. Ficou assim. Ó. Dá pra vocês verem, tá claro, né? Ó, melhorou. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer a toquinha da nossa ursinha. Pra isso, nós vamos usar a massa marrom claro. Vou pegar um pedaço maior aqui. Isso aqui eu não pesei, tá, gente? Geralmente eu pego um tanto que eu acho que vai dar pro cortador. Lembrando que o cortador é o número 40. Ó. Deixa eu limpar minha bancada aqui para poder abrir essa massa. Porque eu sou desastrada, senão eu vou derrubar tudo. Ó. Vamos sovar esta massa. Vou fazer uma bolinha e colocá-la na minha bancada. Pegar o rolinho e vou abrir esta massa. Esta massa não pode ser muito fina, mas também não muito grossa, porque depois nós vamos unir lá na costa do bichinho, tá? Pra dar a impressão que é um macacãozinho. Ó, abri. Pego o meu cortador número 40 e vou tirar. Ó. Ajeito as bordas. Tirei. Olha a espessura que ficou. Eu vou dar uma leve abridinha nesse círculo, ó. Mas leve mesmo. Ó. Em uma das pontas, uma das partes, né? Que não tem ponta no caso. Eu vou apertando pra deixar essa massa mais fina pra nós encaixarmos na nuca do bichinho. Em um dos lados, ó. Vou deixando mais fininho. Ó, deixei mais fino. Vamos pegar o nosso bebezinho. Ó, pra vocês colocarem nessa posição mesmo, tá? Vamos pegar aquela parte que nós afinamos. Vou colocá-la aqui abaixo da cabeça. Ó, deixa um pouquinho sobre o corpo, porque depois nós vamos juntar essas massas. E vou ajeitando a nossa toquinha. Ó. Só você ajeitando. Eu não tiro nem um pedacinho daqui. Eu só vou ajeitando com cuidado. Pra não haver necessidade de cortar um pedaço desse círculo. Ó. Aqui pode deixar assim mesmo, que depois nós vamos unir ali, tá? É assim mesmo que fica. Ó. Vamos pegar uma esteca agulha, que mais uma vez eu esqueci. Ou se não, no caso, dá até pra fazer com pincel modelador também, que o efeito é o mesmo. Vamos continuar usando o pincel, que nós estamos usando desde o começo. Vamos precisar de um pouquinho de água. Aqui no caso eu peguei uma vasilhinha, ó, com água. Vou molhar o meu pincel ali. E vou unir a toquinha com o corpinho. É só puxar. Ó, fazendo esse movimento. Ó. Pra que eu faço isso? Pra depois que seque, dê a sensação que é uma peça só. Que é um macacãozinho. Se eu não unir, eu acho que não fica bacana. Eu até fiz o teste da outra vez, eu não gostei do resultado. Eu gostei dele mais assim, unido. Dá a sensação que é uma peça só. Ó. Eu já mostro pra vocês, tá? Eu só tô unindo. Pra isso, ó, eu peguei aqui e abaixei. Passo um pouquinho de água pra facilitar e não deixar nenhuma marcaçãozinha. Ó. Pouquinha água mesmo.
Ó. Deixa eu ver se fazer sombra aqui pra vocês verem. Opa, ó. Tem uma marcaçãozinha aqui. Vamos tirando. Faço isso atrás e nos ombros também, tá? Ó. Vou alisando. Aqui no ombro pra unir também. Ó. Ficou assim. Depois que seca, essas leves marcações que tem aqui, some tudo. Deixa eu pegar uma peça mais clara aqui pra vocês verem, ó. Da mesma cor. Depois que seca, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que dá a sensação que é uma peça só? É a mesma cor que isso aqui. Só que isso aqui é o leão, né? Mas eu fiz com a mesma cor. Olha a diferença que fica, a cor fica depois que seca. Aí, é só você ajeitar. Aqui, você passa a pegar o seu modelador também e fazendo esse movimento aqui, ó. Só pra dando uma ajeitadinha na frente. Ó. Vou ajeitando. Pra tirar qualquer marcação que tenha ficado. Porque eu quero que seja o efeito mesmo de toquinha. Ó. Ficou assim. Vamos fazer as orelhinhas da nossa ursinha. Vamos deixar aqui de lado. Deixa eu ajeitar a perninha aqui que ela entortou. Para fazer as orelhinhas, nós vamos usar 2 bolinhas de marrom claro. Cada bolinha tem 0,5 gramas de massa, tá? Cada orelhinha 0,5. Vou sovar, fazer a bolinha e vou fazer a mesma coisa com a outra. Sovei, fiz a bolinha. 2 bolinhas. Vou dar uma leve achatada nessas bolinhas na minha bancada. Leve mesmo, porque eu quero essas orelhinhas gordinhas, ó. Vou pegar um boleador pequeno e vou marcar o meio dessa bolinha. Ó, ficou assim. Vou pegar a minha massa marrom escuro, vou fazer 2 bolinhas pequenas para encaixar naquele buraquinho que nós fizemos. Fiz uma. Fiz 2. Vou pegar a minha massa marrom escuro e vou encaixá-la nesse buraquinho. Fiz uma, fiz na outra. Ficou assim. Vou colocá-las sobre a minha bancada e vou dar uma leve achatadinha, ó. Para elas ficarem em pé. Vou pegar a nossa colinha branca, nessa parte que nós achatamos, vou passar cola. Nas 2, ó. Vamos pegar o nosso bebê e vamos colar essas orelhinhas. Ó, colo aqui em cima. Vamos colar. Colei. Ó, ficou assim. Estaria pronta já. Essa aqui eu não coloquei um focinho, mas eu vou colocar nessa aqui pra ver como é que fica. Então eu vou fazer um teste, tá? Vamos ver se vai ficar bacana. Pra isso, eu vou pegar meia grama de massa marrom claro, que é a cor da touca. Vou pegar essa meia grama, fazer uma bolinha e vou fazer um formatinho oval. Ó. Vou colocá-la sobre a minha bancada e vou dar uma leve achatadinha. Ó, ficou assim, pequenininha mesmo, ó. Vamos pegar aqui, no finalzinho da touca e um pouquinho acima, nós vamos encaixar, vai ficar assim. Pego o meu boleador pequeno
marco aqui, que vai ser onde nós vamos colocar um narizinho. Pego a minha esteca de gravata não, perdão, de faquinha. Vou fazer um pequeno corte aqui, ó. Pego o meu boleador, aquele pequenininho que nós marcamos a boca. Ficou tortinho aqui, deixa eu arrumar. E vou abrir essa boquinha. Só pra dar a sensação que é uma boquinha. Ó, ficou assim. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz o cortezinho, marquei em cima, peguei a boleadora, afundei e dei uma leve puxadinha, tá? Vamos pegar a nossa massa marrom escuro, uma bolinha pequena, ó, uma bolinha pequenininha, ó, vou passar cola aqui e vou colar o narizinho. Ó, ficou assim. Se vocês quiserem, dá pra colar essas orelhinhas um pouquinho mais atrás, pra depois nós fazermos o olhinho igual nós fizemos com a porquinha. Eu tirei aqui, ó, deixa eu só ajeitar aqui, vamos colocar essas orelhinhas um pouquinho mais pra trás, pra depois nós fazermos os olhinhos do ursinho. Ó, dá um espaço pra fazer. Lembrando de deixar essas orelhinhas em pé, olhando no rostinho da neném, tá? Gente, tá muito fofo. Ó. Ficou mais fofo do que o outro. Ó. O bebezinho em pé, em frente, costa, com a massa unida e visão de cima. Gente, fica lindo demais. Aí depois, quando a peça estiver completamente seca, nós vamos fazer a pintura, tá? Eu aqui no caso, eu não vou fazer a pintura com vocês. Eu prometo que em outros vídeos eu vou fazer uma peça antes, deixar secar pra fazer a pintura com vocês. Mas não tem erro. No caso, pra fazer a pintura, eu vou usar a tinta branca e a tinta preta. Vou usar o meu pinta-bolinhas pra fazer esse olhinho aqui, ó. Eu usei o pinta-bolinhas. A parte branca eu fiz com o número 4. A parte... Não, perdão. Começando de novo. A parte branca foi com o número 5. A parte preta foi com o número 4. E os brilhos dos olhos foi com o número 2. 2 não, 1. Das bochechas já que foram 2. Eu me enrolei toda, né? Desculpa, vamos lá de novo. Referente aos olhos. A parte branca, a primeira parte branca, número 5. Depois a parte preta, número 4. O brilho dos olhos, número 1. E para fazer o brilhozinho, detalhe nas bochechas, eu usei o número 2. Para fazer os olhinhos em cima, como essa aqui da porquinha, que no caso vocês vão fazer aqui do ursinho. Ó, eu usei também o pinta-bolinha, só que só usei a tinta preta, número 2. E o brilho dos olhos eu usei um palitinho de dente, tá? Das bochechas também foi o número 1. E a caneta permanente preta para fazer os cílios, tanto da neném como do bichinho, tá? Gente, então a nossa aulinha de hoje foi essa, sobre os bebezinhos da Parmalat. Ficou mais fofo do que o outro, eu não havia colocado ainda a parte de cima, eu gostei, vou fazer em todos, tá? Fiquem ligados no canal. Para vocês que já estão inscritos, meu muito obrigada de verdade pelo carinho que eu tenho recebido pelo Facebook, os meus sinceros carinhos e imenso agradecimento para cada um de vocês. Saibam que eu dou valor a cada um que se inscreveram e curtiram o meu canal, tá? A você que está assistindo o meu canal pela primeira vez, eu convido você a participar, ficarem ligados, que eu pretendo dar várias aulinhas desses bichinhos, tá? Eu vou fazer, cada vídeo eu vou fazer um bichinho para poder explicar com mais calma e o vídeo não ficar tão longo assim, não ficar muito cansativos para vocês. Obrigada por tudo que vocês têm me dito pelo Facebook e por aqui também no YouTube. Se você achar que eu mereço, se você gostou, me dá um joinha, se inscreva no canal. Se não gostou, achou que a explicação não foi boa, que eu me enrolei, que a imagem não tá boa, fiquem à vontade para colocar qualquer crítica construtiva que vocês quiserem, tá?
A nossa aulinha foi essa, a próxima eu vou escolher um outro bichinho pra gente fazer, mas fiquem tranquilos que eu vou fazer todos os bichinhos. Obrigada de verdade, um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo carinhoso e fique com Deus.